Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin e esse é o Fechamento Coral. E hoje eu estou com um propósito diferente, vim aqui com ideia nova, um formato diferente, até porque eu não tenho muito tempo de acompanhar notícias aqui com vocês, e inclusive tem outros canais muito mais competentes para isso, mas eu queria passar um recado, a gente está numa semana de mata-mata e eu queria ressaltar a importância de períodos que talvez não são tão emblemáticos. Aproveitando que é quinta-feira, é dia de TBT, esse aqui é o TBT da Cobra. E para esse primeiro recorte, o que é que eu pensei? Vou relembrar um jogo aqui que não é das maiores importâncias, porque efetivamente os mais importantes todo mundo lembra, mas são jogos que possam inspirar ou possam relembrar, acender essa fagulha do Santa Cruz disputando o mata-mata, para que a gente possa entrar no clima, para que a gente possa se inspirar para o mata-mata que está batendo aí a porta, primeiro mata-mata da Série D. Bem, como eu disse, é, nem sempre os jogos que não são emblemáticos são relembrados. Por exemplo, lá no acesso de 2011, antes da gente empatar duas vezes contra o 13 e subir de divisão, a gente teve um jogo muito difícil contra o Coruripe, que a gente venceu de 1-0 e empatou fora. A gente sempre tem uns jogos que ficam pelo meio do caminho. Eu posso dizer que lá em 2012, todo mundo lembra da vitória emblemática que a gente teve lá na ilha contra o Sport, mas antes a gente teve uma semifinal tão dura quanto jogando contra o Salgueiro, que a gente teve que reverter um resultado no Arruda. Sem mais delongas, eu quero que vocês acompanhem aqui até o final esse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e digam se vocês gostam do formato. O jogo que a gente vai relembrar hoje aqui é Santa Cruz 1, CRB 1, jogo realizado no Arruda pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2019. Lembrando que naquela época o Santa Cruz era um time de Série C e o CRB time de Série B. Então, apesar do jogo ser no Arruda, com a força do torcedor do Santa Cruz, o CRB chegava aqui no Recife como favorito. Bem, vou só escalar aquele time para que vocês relembrem o time daquele dia. Vou dar uma colada aqui, vou olhar aqui de lado porque realmente eu não lembro. Mas o Santa Cruz veio a campo com Anderson no gol, Marcos Martins na lateral direita, a dupla de zaga era William Alves e Dani Moraes, e tinha Carlos Renato na lateral esquerda. O meio-campo tinha Ítalo Henrique, Diego Lourenço e Alan Dias. Na frente a gente tinha Elias Carioca, Augusto e Pipico. Então, dá para perceber que a gente, para a realidade de Série C, a gente tinha um time ali que tinha peças melhores, peças piores. E naquela época o CRB era um time de Série B, então tinha umas figuras carimbadas aí no seu elenco. Tinha Felipe Menezes, que é aquele meia com passagem aqui pelo Sport. Tinha Igor Cariús na lateral esquerda. Tinha William Barbo, que passou pelo Santa. Vitor Rangel, que viria a jogar no Santa. Tinha Zé do Gol também lá no banco, entrou durante o jogo. Então, assim, era um time que no papel era mais qualificado que o Santa Cruz, mas a gente sabe que dentro do campo as coisas são diferentes. Jogo movimentado, com chances de passe a parte, alguns lances um pouco mais perigosos do CRB, mas o Santa Cruz, diante de todas as suas limitações, tentava fazer um jogo competitivo e até conseguia, né? O Santa Cruz tinha uma bola parada forte com Marcos Martins, que cruzava muito bem bola na área. O Santa Cruz tentava, apesar de todas as limitações. Nosso técnico era Leston Júnior, vocês lembram como era mais ou menos o futebol dele, um pouco burocrático, com mais posse de bola, mas o Santa Cruz tentava, como também o CRB tentava muito. Ficou um jogo muito parelho durante toda a partida, mas o cerne do jogo é a partir do segundo tempo. Todas as imagens que a gente vai usar aqui são da TV Coral, só para lembrar, um abraço aí para Fernando e para todo mundo que toca aí o projeto da TV Coral, que já tocava lá em 2019 e segue até hoje. Voltando ao assunto, o cerne todo é o segundo tempo, né? A partir dos 22 minutos, Marcos Martins vacila na saída de bola, já tinha cartão amarelo, perde a bola para o atacante Maílson do CRB e é expulso. A partir desse momento, Santa Cruz precisa se desdobrar para segurar o ímpeto ofensivo do CRB, que com um jogador a mais começou a colocar mais jogadores ofensivos e foi para cima do Santa. Só que o Santa Cruz não conseguiu segurar até o final do jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, a bola sobra para William Barbio. Ele dá um corte ali em Dani Moraes, que já estava sem cobertura devido ao jogador a menos, e acaba fazendo um gol. Então você passou ali mais de 20 minutos com um jogador a menos, leva um gol ali com 43 minutos, a chance de reverter era muito pequena. Mas foi por isso que eu escolhi esse jogo.
mesmo com a mínima chance, mesmo com todas as adversidades, aquele elenco que era limitado, né? Se a gente passou pelo time titular, o banco também já era bem limitado. Então, eles não desistiram. Eles foram até o último minuto. E é esse o espírito de todo mata-mata. O Santa Cruz tem que brigar até o fim, independente das limitações. A gente tá na Série D, a gente sabe que tem muito jogador que talvez não seja esse primor técnico, mas o que não pode faltar no Santa Cruz é entrega. E o Santa Cruz foi pra cima, já tava perdido por 1, perdido por 1000, né? Teve uma falta de longe aos 49 do segundo tempo, tá? Charles, que já tinha entrado na vaga de Diego Lourenço. Charles, aquele famoso pé de torpedo, cruzou a bola na área. O goleiro Anderson, inclusive, já estava na área. Ele cruza a bola na área. A bola é rebatida, volta no pé de Augusto Potiguar, que hoje em dia é o Beckham da difusora lá em Caruaru, né? Ele puxa a bola para na diagonal para o lado esquerdo, dá a bola no lateral esquerdo, Carlos Renato, que cruza na área. E o William Alves, nosso queridíssimo William Alves, que hoje faz parte do elenco, subiu lá no terceiro andar, testou para dentro do gol, fez um belo gol aos 49 do segundo tempo. E fiquem aí com as imagens e a explosão da torcida. Posterior a isso, o juiz acaba o jogo, foi de fato o último lance da partida, o jogo vai para os pênaltis, todos os jogadores vão convertendo suas cobranças, até que na sexta cobrança do CRB, né, o Santa Cruz já tinha feito as suas 6, na sexta cobrança do CRB o Maílson bate, o Anderson defende e o Santa Cruz passa para a semifinal da Copa do Nordeste. O Santa Cruz viria a ganhar aquela competição? Não. Mas o recorte que eu digo é que, apesar de toda a limitação, apesar de toda a adversidade, apesar de todas as características que deixaram o Santa Cruz numa situação de evidente, talvez, eliminação, o Santa Cruz foi atrás, o Santa Cruz brigou. E é esse o espírito que a gente precisa. Esse é o espírito que o time do Santa Cruz precisa. É disputar todos os mata-matas como se fosse o último. Lá no futuro, muito provavelmente, se a gente subir, se Deus quiser, todo mundo vai se lembrar do mata-mata do acesso. Mas o mata-mata do acesso começa passando por esses confrontos contra o Sergipe. Então, com toda a limitação, com toda a problemática, é isso que a gente quer. A gente quer que o time dê tudo de si durante os 180 minutos, que não desista nunca, que brigue por cada pedaço de grama. É isso que esse elenco precisa e eu acho que é isso que a gente precisa também. E aí, meus amigos, o que é que vocês acharam do vídeo? Formato um pouquinho diferente, mas já para animar a gente pro mata-mata. Vocês se lembram desse jogo? Vocês estavam no Arruda, vocês assistiram de casa? Me digam aí nos comentários se vocês lembravam dessa partida. Eu lembro que eu tava no anel superior do Arruda nesse jogo, né? Eu acho que foi a última vez, inclusive, que eu fui pra lá pra geral do Arruda. E por último, eu acho que o recado que eu queria dizer a vocês aqui é que é tudo importante. A gente vai precisar subir. Digamos aí, a gente tem 6 jogos pro acesso, são 6 degraus, mas a gente não consegue pular de um pro outro. Vai ser degrau a degrau. Então, o clube deve abrir aí os check-ins, as vendas de ingressos nos próximos dias e chamar todo mundo para ir para a arena. A gente precisa primeiro passar do Sergipe, depois, evidentemente, passar do Altos ou do Independência, para depois, lá no final, subir. Então, cada jogo desse é importante, cada jogo é uma final. Primeiro TBT da Cobra entregue. O que é que vocês acharam? Comentem aí, curta aí o vídeo, compartilhe. Tamo junto, valeu. Fui!